Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a grande comissão até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O sustento missionário é um investimento espiritual, que Deus acredita na conta dos doadores. A palavra-chave desta lição é sustento. Filipenses 4:15 lembra-nos de que o sustento missionário não é um fardo a ser carregado, mas uma oportunidade de serviço voluntário executado com alegria. Alegria não apenas como um estado de emoção, mas como uma resposta a um chamado divino. Assim somos desafiados a imitar a generosidade de Cristo, cuja entrega sacrificial continua a inspirar os corações missionários. No entanto, como discípulos comprometidos, somos chamados a ser sábios mordomos dos recursos que o Senhor nos confiou. Lucas 14:28 nos adverte sobre a importância de planejar financeiramente o projeto missionário. Não é apenas uma questão de levantar recursos, mas de fazê-lo com discernimento, reconhecendo que a mordomia responsável é uma parte integral do serviço cristão. A integridade é um pilar inabalável da vida cristã. E em Mateus 5:37, Cristo nos recorda a importância de cumprir nossos compromissos, nossas promessas financeiras, especialmente na esfera missionária, não devem ser levianamente feitas ou esquecidas. Pelo contrário, devem ser mantidas com zelo e integridade, pois refletem não apenas nossa palavra, mas a fidelidade do Deus a quem servimos. Ao considerarmos a passagem de Gálatas, capítulo 6, Romanos, capítulo 15, 25 a 28, 1 Timóteo 5:18 e 1 Coríntios 9, de 9 a 14, somos guiados a uma compreensão mais profunda da importância do sustento missionário. Este não é apenas um ato de benevolência, mas um mandato bíblico para apoiar aqueles que se dedicam à expansão do reino de Deus. Ao explorar as verdades contidas em 2 Coríntios 9, de 6 a 8, somos desafiados a enxergar a contribuição para a obra missionária como um investimento espiritual. Deus ama um doador alegre e generoso, e o sustento missionário não é apenas uma transferência de recursos materiais, mas uma semente plantada no solo fértil do reino de Deus. Assim como o agricultor colhe conforme semeia, nossa contribuição reverbera nas vidas transformadas por meio da mensagem do Evangelho. Finalmente, em Mateus 6, 20 e 21, Jesus nos lembra que investir na obra missionária é ajuntar tesouros no céu. Em um mundo onde os tesouros terrenos se desvanecem e os tesouros eternos são armazenados quando investidos na proclamação do Evangelho aos confins da terra. Que através de nossas palavras e ações possamos inspirar uma geração a se entregar à missão com um coração repleto de alegria e um compromisso firme com a expansão do reino de Deus. Número 1. A Igreja de Filipos e o sustento missionário. Veja a importância do planejamento e compromisso financeiro na missão. Assim como um construtor sábio planeja antes de iniciar uma obra, o sustento missionário requer um cuidadoso planejamento financeiro. Em Lucas 14:28, Jesus nos ensina sobre a importância de calcular os custos antes de embarcar em um projeto. Da mesma forma, ao enviar missionários para os campos transculturais, é crucial considerar as diversas esferas de sustento, desde moradia até transporte, garantindo que cada necessidade seja antecipada e atendida. A palavra de Cristo em Mateus 5:37 ressoa forte quando aplicado ao compromisso financeiro na missão. Nossa integridade é posta à prova quando comprometemos suporte missionário. Cumprir aquilo que foi acordado não apenas honra a palavra dada, mas reflete a fidelidade ao Deus que nos chamou para sermos mordomos fiéis. Gálatas capítulo 6, versículo 6, Romanos 15, 25 a 28, 1 Timóteo 5, 18, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 9 a 14, nos ajuda a compreender a importância do sustento missionário. Ilustram que o apoio financeiro não é apenas uma transação material, mas um ato sagrado. A generosidade da igreja local, a semelhança da igreja de Filipos, contribui não apenas para as necessidades básicas, mas para o florescimento do ministério missionário, assegurando que o evangelho seja proclamado sem obstáculos. Ao contribuir para a obra missionária, não apenas satisfazemos necessidades tangíveis, mas plantamos sementes espirituais, como destaca 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Deus ama o que dá com alegria, e contribuir para a missão é um investimento espiritual, que não apenas abençoa os missionários, mas enriquece espiritualmente aqueles que participam desse ato generoso. Jesus, em Mateus 6, versículos 20 e 21, nos lembra que onde estiver nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ao investir na obra missionária, estamos depositando nossos tesouros no céu, construindo uma herança eterna que transcende os limites terrenos. Essa visão celestial do investimento nos convida a olhar além do imediatismo, reconhecendo o valor eterno de cada contribuição. Seguindo os passos de Paulo e inspirados pelo exemplo da igreja de Filipos, somos chamados a abraçar não apenas o sustento missionário como uma obrigação, mas como uma oportunidade divina. Cada doação, planejamento financeiro e compromisso são partes integrantes da gloriosa obra de espalhar a luz do Evangelho, que ao imitar os princípios bíblicos aqui apresentados, possamos não apenas sustentar missionários, mas investir em tesouros celestiais, que perdurarão por toda a eternidade.
Número 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Antes de embarcar em qualquer empreendimento missionário, a igreja é chamada a calcular os custos, como ensinou Jesus em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Essa análise minuciosa não se trata apenas de números, mas de compreender as nuances culturais e as necessidades específicas do campo missionário. Ao estabelecer um contrato transparente com o missionário, a igreja demonstra um compromisso sólido, refletindo a importância de cumprir o que foi acordado, conforme Mateus 5:37. O sustento missionário não é apenas uma transação financeira, é uma expressão organizada e sensível às necessidades reais dos obreiros do campo. Inspirados por Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20, a coleta de sustento deve ser um processo regular e eficiente, garantindo que os recursos cheguem de maneira pontual e responsável. A contribuição para missões não deve ser um fardo, mas uma resposta voluntária de gratidão pela salvação. Êxodo 25:2 diz: "Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada." É uma expressão de amor e compromisso com a propagação do Evangelho. O sustento não deve ser apenas o mínimo necessário. Ao contrário, deve ser amplo, refletindo a natureza desafiadora do trabalho missionário, conforme Filipenses 4:18, que diz: "Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância." O sustento missionário deve ser um compromisso constante e duradouro. A igreja guiada por esses princípios não apenas fornece recursos, mas cultiva uma parceria duradoura. O apoio financeiro não pode ser uma ação descontinuada. Assim como os filipenses foram elogiados por Paulo por seu apoio constante, a igreja é chamada a manter uma fidelidade inabalável. O sustento missionário não é apenas uma transação financeira, é uma expressão contínua de amor, confiança e parceria. Nesse compromisso, a igreja não apenas envia, mas sustenta, não apenas inicia, mas persevera, sendo uma bênção constante na jornada missionária do obreiro e de sua família. Número 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Já que o sustento missionário não é apenas uma transação financeira, mas um investimento contínuo de amor, confiança e parceria, este investimento deve ser feito com generosidade e consciência da missão divina. Ao observar as igrejas de Filipe e Corinto, somos confrontados com lições vitais sobre a generosidade missionária. Filipos, com seu espírito sacrificial, tornou-se um farol de apoio financeiro para Paulo. Em contrapartida, Corinto, apesar de sua riqueza espiritual, falhou na sensibilidade para com o sustento do apóstolo. Este contraste serve como um alerta urgente para compreendermos plenamente a importância da contribuição financeira na obra missionária. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Paulo, em suas instruções à igreja de Corinto, revela a natureza espiritual do investimento na obra missionária. Contribuir não é apenas um ato financeiro, é um ato de Deus, é um ato que Deus acredita como investimento espiritual. Essa consciência deve nos impulsionar a oferecer com alegria, pois como Filipenses 4:19 assegura, nosso Senhor suprirá abundantemente todas as nossas necessidades. Investir na obra missionária transcende uma material. É uma garantia de que estamos ajuntando tesouros no céu, seguindo a sábia orientação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20 a 21. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, ilustra o princípio de pessoas financiando a obra divina. Mulheres generosas não apenas acompanhavam Jesus, mas sustentavam financeiramente seu ministério. Esse ato é uma antecipação da necessidade contínua de pessoas fiéis financiarem a expansão do reino de Deus. A lição é clara: mesmo aqueles que não podem ir diretamente ao campo missionário podem, através do seu apoio financeiro, assegurar a execução da obra. O lema de Hudson Taylor, "A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus", ecoa através dos séculos, chamando-nos a participar desse investimento divino com confiança e generosidade. Assim, inspirados pelos exemplos bíblicos de generosidade e a conscientização do investimento espiritual, somos desafiados a não apenas contribuir, mas a investir com corações abertos e mentes conscientes na missão divina, que possamos, como instrumentos da graça, continuar a sustentar e impulsionar a propagação do Evangelho, confiantes de que nosso investimento não é apenas terreno, mas eterno. Em nossos corações reside a convicção de que a nossa fé é mais do que uma jornada pessoal. É um chamado coletivo para participarmos ativamente na obra do Reino de Deus. A essência da nossa fé se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas que refletem nossa resposta à soberania divina. Nossos dízimos e ofertas não são meras contribuições financeiras, são expressões tangíveis da nossa resposta à soberania de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, somos lembrados da vontade divina de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao contribuir financeiramente,
estamos participando ativamente na realização desse propósito divino, tornando-nos instrumentos nas mãos do Criador para a salvação daqueles que ainda não conhecem a mensagem de vida eterna. Números capítulo 18, versículo 21 a 24 diz: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. A grande comissão registrada em Mateus 28, 19 a 20 é uma convocação divina para ir e fazer discípulos de todas as nações. Nesse chamado, percebemos que Deus não apenas deseja salvação, mas também anseia que a mensagem do Evangelho alcance todos os cantos da terra. Ao oferecer nossos dízimos e ofertas, estamos respondendo a essa chamada, participando ativamente do sustento missionário, que possibilita a propagação das boas novas aos não alcançados. A responsabilidade divina de levar a mensagem da salvação ao mundo conta com cada um de nós. Em 2 Coríntios 9, 7, aprendemos que Deus ama um doador voluntário que se alegra em doar. Ele nos convida a contribuir não por obrigação, mas como uma resposta ao seu amor transformador em nossas vidas. Cada filho de Deus, com seus dons e talentos, é convocado a entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária, contribuindo não apenas financeiramente, mas com o fervor de corações gratos. Nossa contribuição vai além de números, é uma planilha financeira. Nossos dízimos e ofertas representam uma aliança viva entre Deus e seu povo, evidenciando sua obra em nossas vidas. Em 2 Coríntios 3, versículo 3, somos chamados de cartas vivas de Cristo, e nossas doações são os instrumentos pelos quais sua mensagem é escrita nos corações dos que ainda não conhecem a verdade. Portanto, queridos irmãos, ao contribuirmos, abraçamos a oportunidade de sermos parte ativa na missão divina. Cada contribuição é uma semente plantada no campo do Rei, uma luz brilhante nas regiões onde a escuridão ainda persiste. Que possamos, como filhos amados de Deus, continuar a ser fiéis mordomos de tudo que Ele nos confiou, investindo generosamente na expansão do seu glorioso Rei. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.